Muito bom dia, agora são 10 horas e 20 minutos, hoje sexta-feira, dia 27 de janeiro de 2023, e janeiro aí já indo embora, né? Hoje 27, a última sexta do mês. Bom, peço perdão a vocês por questão aí, um pouquinho do atraso do início da nossa live. Hoje com ele, o pastor Tiago Ginga, né, vai falar de um trabalho bem bacana que é realizado na nossa vizinha, na nossa querida Paraty. E olha, nós iniciamos hoje um pouco tristes. Sabemos que é o destino de todos nós, mas a passagem para o outro plano é sempre dolorosa, principalmente quando vem de um jovem, tão jovem, né? Aos 36 anos, o vereador Obina, Henrique Obina, como era conhecido, carinhosamente conhecido aí, o vereador Obina nos deixou nessa madrugada vítima de um infarto fulminante. Por isso, nós, todos aqui da família Rota do Sol FM, expressamos nesse momento de dor, esse momento tão difícil para todos os familiares, os amigos, a dor aí da passagem do vereador Obina, Henrique Obina, que o Pai Maior o receba em seus braços, não é? Mas vamos prosseguir aí com a nossa programação. Hoje eu tenho certeza que vocês vão gostar demais dessa entrevista, desse bate-papo, desse talk show hoje, com esse também jovem pastor, esse homem que faz um trabalho bem bacana, um trabalho, pode virar, pastor, fica à vontade, isso, mais próximo, legal, que faz um trabalho muito importante, de suma importância. E nós, toda a nossa equipe, aqui em toda reunião de pauta nossa, aqui na Rota do Sol, eu sempre passo para a nossa galera, para os nossos locutores, para a nossa direção, que o trabalho social, ele vai estar sempre em pauta na nossa programação. O trabalho em prol do próximo. Nós sabemos que a messe é grande, as dificuldades, independente, se fala muito nos governos, né? Governo A, governo B, no governo municipal, no federal e etc. Mas olha, uma coisa, eu posso até, não começamos aí a entrevista, não fiz a primeira pergunta ao pastor Tiago, mas eu vou dizer uma coisa para você que ele vai me dizer ou não. Acredito eu, e já se vão 53 anos, em abril, se o Pai do Céu permitir, faço 54. Acredito eu, tá? E agora sim é a pergunta, que 70%, para não dizer 80%, desse trabalho social, em alguns casos 100%. Eu conheço casos de 100%. Mas, sem radicalismo, né? Desses trabalhos sociais filantrópicos são recursos próprios, são buscados por quem os propõe a fazer. Porque se nós, hoje, aí eu volto a dizer, não estou falando aqui de nenhum governo, etc., tá? Não vamos levar para o outro lado. Estou deixando de maneira clara, porque quem quer fazer sabe que não pode depender do terceiro. Sabe que as pessoas que são atendidas precisam continuar.
precisam ter o tratamento, enfim, a benesse que esse grupo, que essa ONG, enfim, quem se propõe a fazer o trabalho social. Então, essas pessoas que o fazem, independente, repito, independente de governo, o fazem. É através de um bingo, é uma rifa, donativos do comércio, enfim. Mas a coisa precisa acontecer. E agora sim, muito bom dia, pastor Tiago Giga. Falei besteira? Nada, você falou tudo que se precisa saber, que realmente o trabalho é árduo e o poder público muitas vezes não assiste. A gente tem um caso aqui diferente, né, no município de Paraty, mas antes de qualquer coisa eu quero aqui dar minhas condolências aqui ao vereador, né, que faleceu, de Angra dos Reis, a família dele, aos políticos, colegas dele da região de Angra dos Reis, a todas as pessoas que o conheciam. Eu fico triste porque é mais um jovem que se vai e a gente está tendo uma incidência muito grande realmente de infartos nas pessoas mais jovens, que não era uma coisa tão comum assim. Verdade. Então fico alerta para todo mundo se cuidar, praticar atividade física, que é importante para poder manter a saúde em dia. Em relação a essa questão de apoio, a gente lá no centro, começando falando do Centro de Recuperação de Getsemane, que foi quem me trouxe para a cidade de Paraty. Posso repetir? Pode. Centro de Recuperação Getsemane. Fica ali no setor do Taquari, Rua da Assembleia, número 524. Como é que as pessoas podem fazer para conhecer o seu trabalho lá, pastor? Pode, através das redes sociais. Hoje, se você colocar no Google, em qualquer mídia social, o Getsemane, já aparece prontamente os nossos contatos. Bacana. Então, há 5 anos atrás, a gente veio fazer esse trabalho missionário. Como você falou que o apoio político é muito difícil, nós comercializamos os chaveiros na praia. Vocês já devem ter visto aí alguns missionários com o chaveirinho do Getsemane. Aquele chaveiro ali, aquele chaveiro não tem valor, porque é o valor de uma vida. Através daquele chaveiro ali, a gente consegue abranger pessoas que estavam em situação de rua, abandonado muitas vezes pela sua própria escolha, porque cometeu o erro e a família às vezes não aguenta, né? E aí passa aquelas... Precisa também a família ter um amparo, né, pastor? Muitas das vezes as pessoas... o senhor vai falar daqui a pouco dos adictos, isso, não é? E nós sabemos, pastor, que a droga, seja ela ilícita ou lícita, ela sempre traz essa desarmonia no entorno do adicto, não é isso? Eu costumo falar que a pessoa que usa droga, ela tem, né, a debilidade, mas a família em si sofre tanto quanto ou mais do que a pessoa que está usando a droga. Então, a família sofre as consequências dos erros, porque você sabe que a pessoa, quando está no estado avançado de drogadição, melhora toda uma sociedade, melhora a nossa segurança pública, melhora a saúde, e tirando essa pessoa do estado de vulnerabilidade social. Há 5 anos atrás, a gente veio para cá para fazer esse trabalho missionário. Quando eu cheguei aqui, eu não imaginava que eu ficaria, né? Porque eu vim para fazer um trabalho e retornar. Temporário, no verão, a gente vem no verão. Aí, quando a gente viu o potencial e também viu aqui muitas pessoas que precisavam, não só daqui, mas de uma região, que a gente ajuda pessoas daqui do litoral paulista, a gente ajuda pessoas aqui de Volta Redonda, a própria capital. Hoje a gente já recebeu pessoas como Paraty, é uma cidade turística, muitas pessoas às vezes vêm para o turismo, mas entram no estado de drogadição e de situação de rua. Então a gente tinha uma incidência muito grande em Paraty de pessoas abandonadas. Né? Então o que é que a gente fez? A gente procurou abrir esse centro, que é uma comunidade terapêutica, para poder acolher essas pessoas e dar uma chance dele retornar ao mercado de trabalho, para a sociedade, para o seio de sua família. Dignidade. E aí, através dessa luta nossa, a gente tem mudado a história de muita gente. Pastor, se me permite um minuto, agora. Nós estamos aqui com o João Carlos. Bom dia, meu amigo e irmão. Sou o João Sanches, presidente da ONG Juntos por um Ideal. ONG com foco nos motociclistas e triciclistas, fisioterapia, psicólogo, nutricionista e clínico geral. Seja bem-vindo, João Carlos. Vamos marcar aí uma participação aqui no Mesa Redonda, tá certo? Ou com o Rogério Carvalho no Rota 1, ou Robson Luiz, enfim. Seja bem-vindo à família Rota do Sol. Zenilda Leite, bom dia.
Beijo, minha linda. Obrigado pelo carinho da audiência. William Bittencourt, esse pastor é 10. Tânia Arminda, lá de Nilópolis, no Rio de Janeiro. Bom dia, equipe estelar, Rota do Sol, a primeira em nossos corações. Você é a nossa primeira em nossos corações, Tânia, você sabe disso. Quem mais está aqui? É muito bom a gente poder interagir e devolver esse carinho de vocês que estão aí do outro lado conosco. Sem vocês não teria, né, a nossa programação, não é isso, pastor? É verdade, o ouvinte, né, o telespectador é muito importante nesse segmento. Agora, abrindo também o leque de agradecer a você, porque quando eu cheguei aqui, eu sempre acompanho, né? Quando eu cheguei em Paraty, eu digo que o cara da comunicação é você, que abrange a segurança pública, a saúde, em várias áreas. Você tem um serviço prestado à sociedade muito grande aqui da região. Parabéns por esse trabalho que você faz, porque a informação hoje é algo imprescindível para a sociedade. Nós precisamos, né, pastor, e mostrar uma das características nossa, de toda a equipe Rota do Sol, é justamente trazer o que o pastor faz hoje. O pastor sintetiza bem hoje a nossa programação. Por quê? As pessoas estão cansadas das pedradas. Olha que o prefeito tal não faz, olha o vereador tal não acontece, e etc. E ficam no marasmo da reclamação, ficam estagnadas. E nós precisamos fazer o que você faz hoje. É arregaçar as mangas, não focar na dificuldade, trazer o que tem de melhor, porque nós somos um povo guerreiro, nós somos um povo trabalhador, um povo que gosta, que está no nosso DNA em ajudar, em servir o próximo. Então, por isso, eu sempre digo que nós, não só eu, Aécio Ribeiro, como o Rogério Carvalho, como Elaine, como Robson Luiz, Orlin Moreira e toda a equipe Rota do Sol, nós buscamos as boas novas. O que o nosso bairro, o que o nosso município, as cidades vizinhas tem de bom para que nós possamos trazer, não é copiar. Né? O que é bom se deve copiar sim. Pode até ser melhorado, não é isso? E as pessoas que nos seguem, como o pastor pode ver, e aí de diversos segmentos nesse momento, não querem. Hoje aqui a gente mostrando as coisas ruins que elas já estão, que os meios de comunicação hoje já o fazem. Basta ligar a TV no horário da tarde, que é uma energia tão ruim, tão pesada, são tantas coisas ruins, não é? Que na minha casa, por exemplo, eu sempre peço, né? Olha, muda o canal, se não tem, coloca uma musiquinha, mas esse tipo de coisa entrando nos nossos lares, né? No nosso carro, às vezes você está ali, tá dirigindo e tal, e tá aquelas notícias, não que elas não existam, a gente não está falando do país das maravilhas, nós estamos falando do que nós podemos modificar. Estou errado, pastor? Não, certíssimo, é como você falou aí, é focar na solução. Se a gente ficar focando só no problema, a gente nunca vai resolver. Não vai resolver. Agora, no primeiro passo da sociedade, é importante para até o poder público poder fazer algo. Eu, por exemplo, eu tenho uma gratidão muito grande com o prefeito Vidal. Vidal é muito parceiro. Ele, eu vou te falar, ele tem feito assim pela gente o que nenhum outro prefeito fez. A gente tem em São Paulo, a gente tem na Bahia, a gente tem em vários outros lugares aqui em Espírito Santo. E eu vou dizer a você, a única cidade, o único prefeito que acolheu, como a forma que o Vidal acolheu, de nos atender, de nos dar oportunidade para poder fazer o nosso trabalho com excelência, o prefeito Vidal. Então quero aqui deixar esse agradecimento ao prefeito Vidal e também já falando dessas pessoas que nos assistem, né, no município de Paraty, eu quero agradecer além do prefeito Vidal, o vice-prefeito Isaac, né, que está sempre grande pastor Isaac também,
os secretários que estão mais colados com a gente, que os outros não fiquem com ciúmes. Mas é o secretário Vinícius, o Márcio na Secretaria de Ação Social, o Alex, o Gilmar e o Saulo. É que assim, que estão próximos à nossa situação. Eles entendem o apelo do nosso trabalho, porque tem pessoas que criticam esse trabalho nosso. Tem pessoas que acham assim, usou droga porque quis, escolheu ser, mas se a gente não fizer algo para que ele saia dessa situação, uma hora o ruim pode chegar na gente mesmo, a gente não tem nada a ver. Sim. Então o drogado, quando ele está no estado avançado, ele comete ilícitos. Então se a gente pega esse cidadão, trata ele, leva para o caminho do bem, a gente está melhorando a vida dele. Agradecer também, lógico, aos pastores do COPEP, né, que são pastores que abraçam também o nosso trabalho, que é o pastor Valentinho, o Bispo Irã, que tem um trabalho com jiu-jitsu aí bacana aqui na cidade de Paraty, e o pastor Zé Roberto. Esses são os pastores aqui da cidade de Paraty. E depois eu vou agradecer ao meu pastor presidente, que esse me deu a oportunidade para poder hoje a gente estar fazendo esse trabalho, além do Getsemane, outros trabalhos aqui na cidade de Paraty, que a gente vai falar um pouquinho também. Pastor, há um timaço, né, que você acaba de citar. O pastor Vinícius é amigo, inclusive amigo do meu irmão lá em Minas Gerais. Pastor Vinícius, divisor de água na vida da gente. Meu irmão lá, Jesus Ribeiro, olha o nome dele. Jesus. Que bacana. Jesus aí, meu irmão, meu único irmão. Bacana. Jesus Ribeiro, também evangélico, amigo do pastor Vinícius. Glória a Deus. Né? E o Gilmar é um secretário, é um chefe de gabinete ativo, sensível às causas do município, né? Recebe a todos de uma maneira ímpar. O segredo, né, do governo Vidal hoje é justamente a sua equipe, não é? E não podia deixar o Márcio, meu amigo Márcio, que inclusive já fizemos algumas contas juntas. Acho que o pai dele é baiano. Quando eu cheguei lá, a gente criou uma amizade muito forte. Quando eu disse que era de Salvador, parecia que a gente se conhecia há mais de 50 anos. É igual os motociclistas. Né? É bom demais. Eu costumo dizer que não existe motociclista que não se conhece. Existe motociclista que ainda não se encontrou. É verdade, que bacana. E também o Saulinho, né? Grande Saulo, é o cara também ali na sua pasta, enfim. Agora nós podemos dizer o porquê do sucesso do seu trabalho, justamente porque tem essa equipe. E, como também citado, o vice-prefeito, meu amigo pastor Isaac Marendais, que é um cara super do bem, meu amigo desde de vereança, lá atrás, aí, vamos colocar aí, desde eu tive sorte de entrar nesse ciclo de amizade, né? Eu costumo dizer que uma amizade vale mais do que outra. Mas sem dúvida. Então, se a gente hoje está tendo assim, um resultado positivo na região, é porque essas pessoas que eu falei o nome ajudam. Em primeiro lugar, Deus, que é soberano sobre todas as coisas. A Bíblia diz que buscar o reino de Deus, que todas as outras coisas são acrescentadas. Então, eles são parte do processo que Deus colocou na vida da gente para poder a gente fazer esse trabalho dar certo. Muito bacana. O João Carlos diz aqui que a ONG, com 6 meses, no caso a ONG dele lá, deixa eu voltar o nome aqui, da ONG, presidente da ONG Juntos por um Ideal, a ONG Juntos por um Ideal. Ele diz aqui que hoje, com 6 meses de inauguração, ela tem 368 atendimentos no esporte, no jiu-jitsu, no início com 5 crianças, hoje com 38 crianças sendo assistidas, né? E adultos 18. Hoje 56 adultos são atendidos sem ajuda do governo na ONG. Ele diz mais o quê? Muita fé e perseverança. É isso aí que nós dissemos no início da entrevista, né, Pois é, aí ó, você vê o resultado aí, quer dizer, ele diz que não tem apoio, mas não deixa de fazer. Então, às vezes, se a gente fizer, o apoio vem, Alessio. Vem de uma forma ou de outra, porque a gente primeiro tem que dar o primeiro passo. Papai do céu prover. Deus nunca deixa faltar, como ele fez com o povo no deserto, ele mandava todo dia um maná. E assim ele faz na vida da gente. Eu nunca tive uma dificuldade que Deus não resolvesse.
E todas as vezes que eu tive uma situação ruim, foi eu mesmo que me coloquei. Pela misericórdia dele, graças a Deus, a gente tem tido agora bons resultados, escolhendo a coisa certa, fazendo a coisa certa, a vida muda. Então eu quero deixar esse recado. Na hora de fazer algo, pense em fazer o certo. Fazendo o errado não tem como dar certo. Então, eu quero que as pessoas, os jovens, os adultos, a gente tem muito idoso que a gente também, a gente fala idoso, mas não são idosos, são pessoas mais velhas, né? Sim. Eu não tenho idoso lá acima de 65, mas eu tenho pessoas com 50 anos, com estado de drogadição, de alcoolismo avançada, que você olha e você diz que já está com 200. Porque debilita muito. Então a gente tem lá umas pessoas que a gente tem cuidado e que tem melhorado bastante. Essa é a nossa luta, melhorar a qualidade de vida das pessoas, melhorar a situação ao qual às vezes ele se colocou e não tem força para sair sozinho. A gente é um apoio, a gente é uma direção para ele mudar a história. É muito difícil, né, pastor, se libertar. É difícil porque é uma luta para a vida toda. Não existe ex-dependência. É verdade. A dependência vai estar com você a vida toda. Então você tem que controlar, você tem que saber os caminhos que você deve ir, os lugares que você deve frequentar, evitar aquelas coisas que vai lhe fazer caminhar pelo lado errado. Toda quarta-feira nós temos aqui no programa Robson Luiz participantes do grupo de Alcoólicos Anônimos. Bacana, muito bom. Toda quarta-feira. A filosofia do AA, do NA, é uma filosofia muito proveitosa. Quem tiver oportunidade, quem vá também. Agora, a gente caminhou para um outro segmento que é o religioso. Você sabe, desculpa, você sabe que as igrejas hoje fazem um papel que, pelo amor de Deus, acolhem de diversas maneiras. Então são diversas situações, famílias em estado de vulnerabilidade social, às vezes é uma família carente, a igreja vai e ajuda, às vezes é um drogado que a família não tem condição de indicar um local, a igreja vai e acolhe. A gente não cobra mensalidade para quem não tem condição. A gente lá faz um trabalho realmente para quem precisa de ajuda e quer mudança. O mais importante de tudo é a pessoa querer isso. Não adianta eu querer por você, a mãe querer, o pai querer. A pessoa só muda quando diz assim, eu não quero mais, quero mudar minha história. E a gente dá as ferramentas para que ele consiga isso. Isso é um ponto, pastor, crucial na nossa conversa hoje, não é? Tem que existir a vontade. À vontade. Porque, o pastor bem colocou, acontece muito isso. Da pessoa se ter piedade de si próprio, né? Estou com pena de mim, mas eu não faço nada por mim. O pastor vai fazer por mim. Não vai, né, pastor? Não vai. A Bíblia diz que a salvação é individual. Então, cada um que busca a sua. Nós somos só pessoas de direção. O pastor, ele direciona. O pastor não salva ninguém. Salva Deus. Ele direciona ao salvamento. Ele lhe dá as ferramentas através da Bíblia e da palavra de Deus, que cura, salva e liberta. Então, se você pegar uma Bíblia hoje, se você pegar o Provérbios, que é de 1 a 30, um provérbio por dia que você lê. Dia primeiro, provérbio 1, que a gente faz todo dia pela manhã. Aqui na filosofia, se você aprender 10% do provérbio, se você praticar o provérbio de Salomão, sua vida muda. Sua vida vira outra. Então, é fácil? Não é, mas é possível. Mas é possível. É possível. Provérbios de 1 a 30. De 1 a 30. Olha aí, fica a dica aí, pastor Tiago diga Você aí. vai lá, para você que nos ouve. Todo dia você abre o provérbio, dia 1º, você vai lá ler, dia 2, todo dia de manhã, e coloque aquelas palavras dentro da tábua do seu coração para que sua vida, aquela palavra gere vida dentro de você. Então, às vezes, uma palavra que a gente dá, que você lê, muda a sua história. Só querer, só querer. Só querer. Só querer. Só querer. O mais importante é isso. E viver é muito bom, né, pastor? Viver é alegria, né? Ninguém precisa ser. É o maior milagre de Deus na terra, é a vida. Quando você acorda, é o primeiro milagre do dia. Você acordar, abrir os olhos, contemplar a natureza, respirar. Então, poxa, se a gente já aproveita esse milagre todos os dias, vamos fazer valer a pena, né? Vamos acordar para valer a pena. Agora a gente acordar para fazer de um dia ruim, fazer com que o dia de outras pessoas sejam ruins, porque aí fica difícil. É por isso que acontecem as coisas. O mal é a ausência de Deus. Não é que Deus não deixou o mal, ele permite porque é o livre-arbítrio. Então, quando você busca fazer o certo, a história muda. Então, é esse conselho que eu dou às pessoas que estão ouvindo aqui. Faça o bem, ajude o próximo,
acolha, não engane, não mente. Os 12 mandamentos que todo mundo já sabe, faz isso valer a pena que a história muda. O João diz aqui, ó, parabéns pelo bate-papo, essas informações de suma importância para o desenvolvimento social, né? Hoje aqui nós estamos emanando energias positivas. Boa, pois é. Né? Mas você já faz esse trabalho. Quando eu vejo o seu trabalho na área, sua informação política, social, segurança pública, que é uma área muito que as pessoas precisam entender. Tem pessoas que deturpam a área da segurança pública. A segurança pública é de fundamental importância para a sociedade. O que seria de nós se não fosse esses guerreiros que cuidam da gente, que fazem valer a pena a nossa segurança? Eu quero deixar um abraço já. Eu sou um do abraço, né? Ao delegado Marcelo Russo. Grande Marcelo. Ao nosso tenente-coronel Rodrigues e ao nosso coronel lá do guarda lá, que é o Cardoso. Esse é parceirão, meu irmão. Cardozão. O Cardozão lá. Cardozão ligadinho. Cardoso é meu amigo desde que comandou o bombeiro, o batalhão de muito gente boa. Todos eles, assim, quando a gente tem um diálogo que não é muito, mas um pouco que a gente tem de diálogo com esses guerreiros da nossa segurança, são pessoas que acolhem, que estão dispostas a lhe ouvir e a resolver o problema que a gente precisa na área de segurança. Verdade, porque precisa ser entendido que ali, atrás daquele homem da segurança, seja ele civil, militar, o próprio GCM, ele também tem uma família, ele também tem uma religião, ele também tem os seus preceitos de ética, de pessoa, né, fora da farda. E o que acontece? Muitas das vezes, por exemplo, acaba de chegar aqui uma viatura com um preso, né, geralmente ligado ao tráfico, enfim, seja independente do crime cometido, ele está chegando ali e tal. Eu sempre dou a notícia. Pode buscar em toda a minha rede. Eu jamais, o vagabundo, o safado, não. Olha, o infrator da lei, acaba de chegar e tal. E esse é o meu papel. As pessoas não querem saber a minha opinião. Isso é profissionalismo e ética, né? Ética. Porque aquele meliante que está chegando ali hoje amado, também tem família. E ele pode mudar aquela história dele. Ele não precisa continuar naquele mesmo erro. É isso que eu quero dizer hoje também. Um erro não te leva a outro. Você não resolve um problema criando outro. Se você se viu numa situação que lhe colocou em algo ruim, saia dela de forma evolutiva. Faça daquele problema algo que você cresce e use como testemunho. Entende? De sua vida, de crescimento, de libertação, para lá na frente você ser um exemplo. Isso então eu consegui vencer, eu fui criminoso, mas eu abandonei o crime, hoje eu ando em direito. Entendeu? Então é isso que eu acho que tem que ser. A gente precisa recuperar as pessoas. Quem quer recuperação? Quem quer? Porque é muito difícil você recuperar quem não quer. É impossível você recuperar uma pessoa que acha bonito fazer o errado e que acha normal. Aí não tem condição. São dois caminhos, né? Triste, mas é a realidade. Só tem esse. E é verdade, nós precisamos parar da hipocrisia do que o drogado, ele é drogado porque ele quis, ele foi lá, ele usou porque ele quis e tal. E olha, quem trabalha com essa área sabe o quanto é difícil, não é? Um vício adquirido. Nós temos aí profissionais em todas as áreas. Não estou falando só lá do jovem ou da jovem, que as meninas estão bem envolvidas, né? Ali da periferia não, nós estamos falando de classe média alta. Não é? Eu em 2014, de 14 a 16, eu trabalhei no Rio de Janeiro, ali em Madureira, mais precisamente, ali na Edgar Romero, Avenida Ministro Edgar Romero, que é a rua ali do Mercadão de Madureira, é o centro nervoso de Madureira e tal. Então eu vi como funcionava, eu trabalhava à noite e vi por 2 anos o que a droga faz.
ali na Cracolândia de Madureira, não é? A degradação, o submundo é surreal. É muita sujeira, mas a sujeira que eu estou dizendo é a sujeira mesmo física. Né? As pessoas perdem totalmente o senso, é isso aí, o senso de limpeza, de higiene, de ser humano. Perde tudo. Não é? E você vê jovens, tão jovens, você vê pessoas de uma certa idade, como o pastor bem colocou, às vezes não tão velhos, mas por conta da droga, a aparência física fica muito degradada, enfim. E volto a dizer, quem não vive para servir, não serve para viver. Esse é um ditado bacana, minha avó sempre falou isso. É a minha frase de cabeceira. Eu acho que nós estamos aqui nesse plano, seja qual for a sua religião, ou até mesmo que não a tenha, mas quando você faz o bem ao próximo, lá está Deus. Com certeza. Não é, pastor? Com certeza. Não é placa de igreja que salva ninguém, mas suas ações e sua busca a Deus. Placa de igreja não salva ninguém, não. O que salva é buscar o Senhor verdadeiramente, entendeu? Ser reto, sincero, íntegro. O manual de instrução Deus criou pra gente, que é a Bíblia. A Bíblia. É um manual, o cidadão, o ser humano não tem, ninguém entende. Não, velho, pegue a Bíblia que você vai passar a entender da criação ao último dia. Ali está explicando todos os passos do que se deve, como se deve viver. Mas é isso, né? A busca é para quem busca. E é incessante. Bom, eu fico muito feliz em poder estar tendo esse bate-papo com você, porque isso é uma oportunidade que você abre, não só para mim, como para outros na região, para poder ter os esclarecimentos em certas áreas. Nós precisamos, né, pastor? Precisamos mostrar que, como eu disse, o nosso Brasil, vamos já generalizar a coisa, o nosso Brasil é muito rico. Nós temos pessoas, assim como o senhor, de boa vontade, pessoas de boa índole, pessoas que buscam ser úteis ao próximo. E nós temos que exaltar, nós temos que mostrar isso. E eu fico muito feliz, de coração, quando posso ser instrumento, ser portador de boas novas. Mostrar que o mundo não está perdido, que nós temos pessoas que se preocupam com as pessoas. Né? Hoje em dia, as pessoas se preocupam muito no ter, no ser, fica para trás. O ter está muito mais em evidência do que o ser. Nós, eu estou com 53, se Deus quiser, se o Pai do Céu permitir, faço 54 agora em abril. E desde criança eu sempre ouvi dizer, a coisa está feia. E naquela época a gente não se metia na conversa de adulto, né? Era assim mesmo. E nós tivemos uma infância tão feliz, sem videogame, sem celular, sem computador, mas nós jogávamos bola, nadávamos no rio, jogávamos queimada, bola de gude, rodava peão, soltava papagaio, interagia. Né? Nós sabíamos a hora exata de ir para casa. Se não fosse na hora, a mãe ia buscar debaixo. E a orelha, a chibata corria. Né? Era um radar. O chinelo da mãe era teleguiado. Você fazia curva, ele te pegava. Igual a bumerangue. É verdade. E nós estamos aqui. Eu tomei uma chinelada. Se eu não tomar, você não dormia. Faltava alguma coisa para pegar no sono. Eu falei, pô, não apanhei hoje, o que houve? Tem alguma coisa errada. Alguma coisa pegou. Amanhã, o que falta? Vem cá. A gente veio de uma geração, apesar de você ter quase 10 anos mais do que eu, tenho 41, mas meus amigos sempre foram mais velhos. Então, meu ciclo de amizade é nessa faixa. Hoje meus amigos têm 50 e poucos anos. Eu comecei cedo, fui pai cedo. Também. Eu comecei, hoje eu tenho um netinho de 3 anos, tenho 3 filhos. Fui pai com 15 e 17 anos. Você tem noção, foi cedo mesmo. Foi com 19. Aí, tá? Foi bem cedo. Então, meus amigos são assim, bem mais velhos. Então eu vivi esse processo de acompanhar, né? Aquela mãe rígida, mas amorosa. A gente tinha aquela rigidez, mas até na hora de bater, ela era um bater que educava, né? Hoje as pessoas se excedem muito
e precisa ter o entendimento que a gente precisa criar os filhos bem. Eu não estou aqui fazendo apologia à palmada, que hoje nem se pode mais, porque o processo evolutivo hoje mudou, né? As coisas mudaram, né? Nosso tempo para cá, em 20 anos, a sociedade mudou muito, né? O que era errado passou a ser normal, certo? Então a gente tem que se adaptar a essa evolução. Inclusive, pastor, olha, temos o pastor Williston Pravato, tá ligadinho aí conosco, ele que é da PAI aqui, no nosso bairro, o pastor, cara do bem, outro cara que faz. Seja bem-vindo, pastor. Se estiver por perto, vem aqui tomar um cafezinho conosco, será bem-vindo, né, pastor? Com certeza. Eu também sou educador físico, né, de formação, e sou professor de capoeira. Opa. E eu fiz um trabalho na Bahia, em Camaçari, com a PAI, com a pestalose. Eu dei aulas a pessoas especiais lá, olha que legal. Pessoas com esses problemas de habilidade aí. Legal, eu tenho uma irmã em Minas que trabalhou muito tempo lá na pestalose em São João do Luciano, Minas Gerais. Rapaz, é um trabalho gratificante. Acho que é por isso que Deus teve misericórdia de minha vida. Porque eu sempre procurei fazer o bem, assim, eu, em meio às minhas falhas e erros que todo ser humano inerente em algum momento comete, e eu não fui diferente, então eu sempre procurei fazer o bem para poder equilibrar esse lado. Pastor, sabe que, olha, tô arrepiado. Já tá passando. Sabe o que eu gosto, pastor? É porque o pastor não passa pano. Não. O pastor, ele usa você próprio. Claro, eu sou um exemplo de acerto que eu. Porque nós temos muita demagogia, pastor. Eu erro, eu falho, eu sou pecador. Olha. Não fica achando porque eu sou pastor que eu erro, eu falho, eu peco. Olha. Mas a gente busca acertar, a gente busca fazer, trilhar o caminho do bem. Muito legal, muito legal. E aí a sinceridade é isso, é isso que atrai, é isso que traz o. Não adianta hipocrisia. Hipocrisia não cabe, já está passado. Não é? O Pai está lá, nós buscamos ser melhores, né, pastor? Mas, como ser humano, somos falhos. Uma hora ou outra a gente erra. Legal. Procurando, Paulo dizia que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. Então, é o espinho na carne que nós temos que aprender a conviver e a controlar. Pode repetir, pastor? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. É o apóstolo Paulo, pode procurar a Bíblia lá. Apóstolo Paulo. Que você vai ver lá o que é o espinho na carne, é aquela coisa de você querer às vezes acertar e muitas vezes comete erros, mas sabendo que o certo é o certo. O bem que quero fazer, esse ainda não consigo. Mas o mal que eu não quero ainda pratico. O mal que eu não quero ainda pratico. Olha, forte. Falar em filha, minha filha número 4. Tem que fazer conta. Mariana Ribeiro, a Mari, minha filha, minha caçula. Beijo, minha linda. Tá aí ligadinha conosco e hoje me deu 2 netos, né? O Kaique e a Ana Júlia. E é um dever, é uma sensação de dever cumprido, né? Eu trouxe uma cidadã de bem hoje, uma filha muito trabalhadora, mãezona, pegando ali no pé com os estudos, né? Meu neto Kaique já com 11 anos, um garoto muito do bem, e é isso, nós precisamos formar novos cidadãos para um mundo novo. A gente se fala tanto no mundo melhor, mas o que nós fazemos para melhorar esse mundo, hein, pastor? E a família hoje é um grande bem, mas um mal também, enquanto não é estruturada. As pessoas falam muito assim, a gente sabe que hoje muita coisa ruim que acontece é a má formação da família. A ausência da família. A ausência da família. Tem pessoas hoje que foram nascidas em ambientes totalmente impróprios, de pessoas até na própria drogadição. Quantos filhos de drogadas nasceram na Cracolândia? Então essas pessoas, qual é o caminho dessas pessoas? Qual é a direção desses seres humanos? Que nasceram e não tiveram nem escolha. Já nasceram num ambiente hostil. Então, de muito tempo, aquela adolescente se tornou adulta, mãe e o filho dela. Vai continuar a mesma história do tráfico, da droga, então fica hereditário. Olha o caminho bom aí. Você colocou pessoas boas no mundo. É isso que o mundo precisa. Que a gente coloque as pessoas em caminhos bons, direcionados. E ela repassando hoje com as crianças dela. Pastor, eu vou dizer uma coisa que sempre digo aqui. Eu observo,
né, nós observamos hoje que muitos pais e mães terceirizam a criação dos seus filhos, não é? Ou seja na creche, seja nos avós, seja na própria escola, né? Arruma lá vários cursos, a criança sai já sobrecarregada de um curso pela manhã, de computação, à tarde é escola, logo mais à noite é aula enfim. E entenda bem o que eu vou dizer. É claro e evidente que formação é o maior legado que nós podemos dar aos nossos filhos. Mas, porém, todavia, muitos usam esse subterfúgio para terceirizar a criança. Não é? Todos os dias nós acompanhamos aí mães que vão lá na escola bater na outra criança que bateu no filho. Totalmente, não é? E com isso, a criança é um produto do meio. Ele vai ser na sociedade o que ele vê em casa, o que ele assiste em casa, a direção que os pais dão. E aí, volto a dizer, muitos pais terceirizam a criação dos seus. Colocar no mundo bacana. Mas e aí? E o cuidado? E o direcionamento espiritual? Né? Nós não estamos aqui falando da religião A ou B, né, pastor? Não. Eu sou totalmente democrático. O nosso Estado brasileiro é um Estado laico. Então todas as religiões têm o meu respeito. Fique bem claro aqui já de antemão. Algumas pessoas da minha religião são um pouco mais restritos a isso. Eu não, eu tenho uma personalidade formada com isso já ao longo dos anos. Já participei de outras religiões, respeito todas. E eu creio em um Deus vivo que é acima de qualquer religião. Acabou. Religiosidade é do homem, rapaz. Quem criou a religiosidade foi um homem. Mas Deus é Deus. Esse sim. Eu tenho um grande amigo, eu sou motociclista, né? Você sabe disso? Eu tô querendo. Eu tenho moto. A sua vaga está lá, tá lá. Inclusive, nós vamos falar aqui após o programa sobre o seu batismo no motociclismo. Glória a Deus, tamo junto. Tá? Eu costumo dizer, pastor, eu tenho um amigo, você vai conhecer, claro que não vou citar o nome aqui, que é motociclista, meu amigo de longa data, e ele se diz ateu. Eu não acredito em Deus e tal. Aí eu chego e digo, olha, o pastor tem uma família ali que precisa de uma assistência, de uma atenção, seja de remédio, seja de alimento, seja de um transporte, enfim, uma ajuda, né? Porque a gente sempre, quando fala em ajuda, já pensa em comida, e nem sempre é um alimento, né? Só o alimento. Bom, e aí eu chego no nosso grupo motociclista, e tá lá o A, o B, o C, e coloco. Ele é o primeiro. Opa, vamos ajudar. Ó, essa hora não tem mercado, mas vamos lá em casa. Ele vai na despensa dele, ele vai pegar a carne no freezer dele, ele vai pegar o arroz, o feijão, e vamos lá, porque a fome não espera, amanhã não dá. Aí eu falo, cara, você é o cara que mais crê em Deus. Deixa eu lhe falar, e ele está cumprindo o mandamento, é o único mandamento que os outros, o único mandamento que Deus deixou foi amar o teu próximo como a ti mesmo. Ele está fazendo aquilo que Deus mandou, é mandamento. E muitos cristãos, muitas pessoas religiosas, não só cristãos, de outros segmentos religiosos, não seguem esse amar o próximo, né? Quando eu disse isso aí, ele se assustou, ele ficou me olhando. Isso é uma religião. Eu falei, meu irmão, você é o mais temente a Deus aqui, até de mim mesmo, né? Muitas vezes a gente não faz o que deveria não em alguns momentos. Eu falei, cara, sabe por quê? Você faz o bem ao próximo. Você se preocupa com o seu irmão. E aí está Deus. Mas aí, e fica tranquilo que ele não fica zangado com a besteira que você fala. Né? Deus é Deus. Até nisso, Deus sonda os corações. Às vezes ele fala isso, mas o coração dele lá está cheio de amor, está cheio de afeto, está cheio de coisa boa. Então Deus sonda os corações.
Às vezes a gente fala besteira, mas o coração tá cheio de amor, tá tudo certo. Papai do Céu não ouve. O Hélio Delfim, parabéns, que entrevista maravilhosa, programa muito bacana. Fiquem com Deus. Seja bem-vindo aí, Hélio Delfim. O João, somos motociclistas, somos sim, João. Inclusive, o João diz aqui o Instagram da ONG. É o ANRJPI. É isso? Deixa eu voltar com meu óculos aqui para conferir. Tá assim também. ANRJPI. Esse é o Instagram aí da ONG, bem bacana, viu? Pastor Wilson, chega aí, vem tomar um cafezinho, uma água geladinha conosco. Parabéns aí, pastor, pelo trabalho, perseverança, força e garra e determinação para vencer os obstáculos. É isso aí, sempre juntos. E essa questão, repito, da terceirização. O pastor vai colaborar comigo ou não no que eu vou dizer. Muitas das vezes, não generalizando, sem radicalismo, tá? Mas muitas das vezes, é claro que nós temos pastores, nós temos pessoas religiosas que o filho se envereda para a droga, e aí vai dizer, não, mas o irmão é fervoroso, a irmã é isso, e aquele se perdeu. Ué, é do ser humano. Personalidade diferente. Os dedos não são. Isso se chama individualidade biológica. O tratamento que você precisa é um, o que eu preciso é outro. O aprendizado que você teve pode até ser o mesmo que eu tive, mas cada um aprende de uma forma. Chega ao coração de maneira diferente. Individualidade biológica, infelizmente, porque Deus criou isso, né? Se fosse todo mundo igual, ia ser um negócio chato, né? Chatinho, né? Aí não teríamos. Não tinha até tanto problema. Não teríamos provas e expiações, tanta né? coisa boa também, né? O que seria do vermelho se não fosse o preto? Ficava mecanizado, né? Não. Aí não. Não. Precisamos fazer, buscar, e é isso. Volto a dizer que os bons se atraem, as pessoas que somam, que fazem a diferença na sua comunidade, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, no Brasil, no mundo, elas se somam e é uma grande energia, uma energia muito positiva, uma energia do bem, seja ela católica, seja ela evangélica, seja ela protestante. Não, como o pastor bem colocou, não é a placa de igreja que salva, e sim as atitudes. E a palavra de Deus que salva. E a palavra, não é? Como o pastor me colocou, o manual de instruções. E que todos temos acesso. Temos acesso, agora poucos buscam. Está ali às vezes na cabeceira da cama, mas só está aberto no Salmo 91, mas não busca os outros, tantos outros que tem ali para poder lhe dar uma direção boa para você sair com a cabeça aberta a resolver seus problemas. A cabeça aberta também a dificuldades que é diária. Todo mundo sabe que a gente vive numa sociedade acelerada, essa informação imediata, esse imediatismo. Hoje o celular perdeu o cabo e hoje a gente vive acelerado, né? Quando era aquele toque, a gente só recebia chamada em casa, a gente era muito mais livre. Nossa, A gente era muito. Que felicidade. Quando eu vejo vídeos antigos, né, dos anos 80, que alegria, vem aquela coisa automática, nostálgica, né? nostálgica. Não é que a gente fique no passado, mas Não, foi bom. o que foi bom, A gente tem que ser... quiçá pudesse voltar aí aos anos 80, que hoje eu aos 40 e quanto, hein? 50. Eu errando bastante. Já tá voltando 10 anos aí, né? Eu aos 53 hoje, quase 54, poder voltar lá aos 14, 15, 18, né, que foi aí os anos 80, uma época de ouro, uma época de muito respeito, uma época de amizade. Quem tem amigos daquela época... É pra vida toda. É pra vida toda. É verdade. Não é? Eu por ser criança, desculpa me interromper, na década de 80 eu era criança, nasci em 82. Mas como eu lhe falei, eu com 10 anos, meus amigos já tinham 15, 18. Sim. Então eu frequentei ambientes de festa,
rock and roll brasileiro daquela época, Titãs, Paralamas, pô, Legião Urbana, RPM. Então, RPM, pô, então a gente viveu um ambiente muito bom, que hoje, assim, tem a música do jovem, né? Mas eu não sei se é porque eu fiquei mais velho, Não, acho que o ritmo não. É assim, por exemplo, eu vejo pelos meus netos, a gente estava falando da questão que o fruto não cai longe da árvore. Eu vejo hoje pelos meus netos, por exemplo, na minha casa não toca, nada contra, e cada um, mas na minha casa não toca funk de apologia. Um Claudinho Bochecha vai tocar, um Márcio Goró toca na minha casa, um Sapão toca na minha casa. Por quê? Tem apologia, tem letra. Tá certo. Não tem apologia a nada de errado. Ao contrário, conta histórias de amor, histórias muitas das vezes que eles viveram, não é? E essas crianças, no caso, que são do meu convívio hoje, não houve, por exemplo, se tocar, passou a rádio lá, mudou a estação, e entrou um proibidão, um funk de palavrão, etc., um cobra o outro, você tá falando palavrão e tal. Acho super maneiro. É bacana. Muito maneiro. É bacana. Não é? Não que eu olhei, que eu falei, ele já sabe, claro que eu não vou gostar. Mas não precisa, eles já se policiam. Não, essa música aí não, isso aí não é legal. Já é o que você ensinou, é o fruto do meio, como você falou. Você dá um direcionamento e ensina, a pessoa vai dentro dessa linha aí, crescendo num ambiente bacana, né? Doutor Rui Amado Barreto, nosso psicólogo, tá ligadinho aí conosco. Seja bem-vindo, um beijo no coração, meu irmão. Carinho muito especial, eu tô te esperando aqui no Mesa Redonda pra gente bater um papo aí, pra falar da psique, né, doutor Rui? Beijo no seu coração, meu irmão. Elivelto Raimundo, ligadinho aí conosco. Grande Elivelto da sua idade. Elivelto viveu nos anos 80. Pastor Ulisses Pravato diz o seguinte: vale muito a pena assistir seu programa, meu amigo. Pô, pastor, obrigado. Pastor. É por vocês que nós fazemos e é por vocês que nós trazemos esses entrevistados do Quilate hoje, do pastor Tiago Ginga. Pastor, você trouxe aí uns folders para a gente mostrar. É porque a gente, graças a Deus, é como eu falo, Deus ele abre portas, né? Eu quero dizer a você, se uma hora ou outra você se encontra numa situação difícil, eu quero dizer a você que para Deus nada é impossível. E por mais difícil que você esteja passando, uma hora vai melhorar. Creia, acredite, não desista. Então hoje, depois desse trabalho nosso que a gente fez na cidade de Paraty, o nosso prefeito Vidal, ele me nomeou como coordenador do CAIP, estou coordenador. Que bacana. Do CAIP, que é o Centro de Apoio ao Idoso de Paraty. O que é isso? É um centro de apoio que foi criado na pandemia, né? Que idosos que estivessem em estado de vulnerabilidade social e um atendimento específico de risco em meio à pandemia. Por exemplo, o idoso na pandemia ele não era arriscado pegar um ônibus para vir na cidade tratar com médico, até mesmo vir receber sua aposentadoria. Então o prefeito Vidal até nisso se sensibilizou e criou esse centro de atendimento, que é um facilitador. Não é uma secretaria que resolve, mas encaminha. Então tem algumas pautas que muitos idosos não sabem que ele tem direito, é o Estatuto do Idoso, né? Que é garantido. Temos também o nosso link para que haja alguma denúncia. Se você souber de algum idoso que está passando por maus tratos ou alguma situação ruim, você pode ir através do Disque 100, que é nacional, Disque 100, ou através do nosso CAIP, da nossa coordenação. E a gente lá vai via Ministério Público, via delegacia, através de isso é de suma importância, viu, pastor? Quando a gente fala, pastor, vou pedir para você mostrar aqui para a câmera, por favor. Tá aqui, ó, o Disque 100. Se você souber de algum idoso que esteja passando por algum maus tratos, alguma dificuldade, ele esteja também não assistido pela família, em estado de abandono, e aqui é o CAIP, a nossa central de atendimento que fica na rodoviária de Paraty. Lá no CAIP a gente faz o seguinte, a gente tem demandas muitas vezes que não é nossa, mas a gente, por ter acessibilidade, a gente vai. Eu vou buscar na casa, eu quero fazer, por incrível que pareça, o idoso ele quer fazer compra.
E ele não tem família, ele não tem ninguém. Então, poxa, o prefeito Vidal ele colocou isso justamente para a gente acolher quem precisa. Então a gente não nega. A gente, agora tudo, lógico, claro. marcado, tudo Claro. direitinho. Não é ligou de manhã e meio-dia a gente Ah, tá lá. Então tudo marcado direitinho. Por exemplo, se você estiver precisando, conhece de algum idoso, alguém que esteja precisando de muleta, cadeira de rodas, a gente tem lá através do CREAB, que é o serviço lá também do município. Então todos esses serviços são do município, assistindo os idosos da cidade. Temos também o CAD único para você recadastrar ou cadastrar o seu cartão do idoso para poder ter seu passe livre nos ônibus. Tem também o do estacionamento. Muitas pessoas vão lá achando que é lá no setor que faz. Não, lá no setor nós encaminhamos para os setores qualificados para fazer o atendimento. Por exemplo, seja, a pessoa vai ter uma orientação. Orientação. Lá é um lugar de orientação e de apoio. Nós temos o cartão do idoso de estacionamento. Muito idoso, ele quer colocar no seu carro para na hora. Porque só a vaga de idoso, se você colocar o carro, mesmo sendo idoso, sem o cartão, você pode ser multado. Mesmo você comprovando. Então, você, para tirar o seu cartão do idoso, na central de atendimento da prefeitura, onde paga o IPTU, também na rodoviária. Olha, informação de suma importância do pastor Thiago Ginga. Você vai lá através de um processo que o idoso abre para poder garantir esse atendimento também ao idoso. Eu vou pegar uma pesquinha aqui porque você sabe que a gente não grava. Claro. Tem também o LOAS. O que é LOAS? LOAS é a Lei Orgânica de Assistência Social, que é através da Secretaria de Assistência Social, que é uma parceira e que faz a maioria dos nossos atendimentos, inclusive do BPC. Para você que não sabe, BPC é um benefício de prestação continuada e assistencial. A lei garante aqueles que têm mais de 65 anos e que não tenha um terço do salário mínimo de recurso em toda a família ou não receba nenhum outro tipo de auxílio. Olha, vou até anotar essas dicas. Então aqui, ó, o BPC, benefício de prestação continuada, certo? E o NIS, que é o número de identificação social. Sem o NIS você não consegue nenhum recurso social, você tem que primeiro fazer o seu cadastro. E o CINES, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. E o objetivo do documento é registrar e reunir todas as informações e vínculos trabalhistas previdenciários do contribuinte, porque às vezes não consegue a aposentadoria via INSS, o governo, através do benefício de prestação continuada, lhe dá um auxílio de um salário mínimo para ajudar esse idoso. Olha aí. Então, muitos idosos, muitos familiares não têm essa informação. Por isso que eu precisei e preciso das redes, né, das pessoas que trabalham com comunicação. E você, eu já tinha esse sonho, essa vontade de a gente vir aqui esclarecer, porque eu sei que depois dessa conversa aqui, meu trabalho lá vai dobrar. Porque sua audiência é grande. Não tenho dúvida. Porque sua audiência é grande. Então eu vim aqui sabendo da responsabilidade. Porque não adianta a gente ter um setor como esse e que as pessoas não conheçam qual é a verdadeira finalidade. Sem dúvida alguma. Nós temos aqui, ó, o Programa Social, transferência direta e indireta. A renda é destinada às famílias em situação de pobreza e extrema pobreza do país. Além de garantir a renda básica, a família vai simplificar os benefícios e estimular a emancipação dessa família para que alcance a autonomia e supere a situação de vulnerabilidade social. Resumindo, a gente quer melhorar a qualidade de vida do ser humano, independente da idade, independente do segmento, independente do que você esteja passando, tem meios de melhorar. É só buscar o lado certo. Não entre para o crime, não entre para a marginalidade. É esse conselho que eu venho dar. A gente tem tanto auxílio, o governo federal, o governo estadual, o governo municipal. Mas eu não consigo. Uma hora, minha irmã, você vai conseguir. Se você preencher os requisitos necessários dentro da lei, tudo direitinho, você é assistido. E é isso que eu quero dizer a toda a sociedade aí que está nos assistindo. Pastor, repete para mim o LOAS. LOAS, vou falar agora. O LOAS é a Lei Orgânica de Assistência Social. E o BPC, já notou? Social. E o BPC já? BPC e o NIS. E o NIS. Número de Identificação Social. Através desse número de identificação você consegue os recursos que tem nas áreas sociais. Bacana. Para vocês entenderem a responsabilidade hoje do pastor Thiago Ginga
à frente aí dessa secretaria de suma importância, porque olha só, nós vamos de um extremo ao outro, nós vamos da criança ao idoso, e o idoso hoje foi a criança de ontem e que volta a ser criança porque ele perde a referência, não é? Ele se sente abandonado e pode ser devidamente assistido e ter os benefícios que são dele, que são por lei. Adquiridos por lei. Adquiridos. O doutor Rui Amado diz: bênçãos do Senhor para o meu irmão Aécio e você, pastor. Ô, glória, Deus abençoe, recebo, em nome de Jesus. Amém. Peço aí que vocês orem pela gente, que a oração tem poder. A Bíblia diz que Opa. quanto mais oração, mais poder. Mais Ore pelo Aécio, ore pela Rai, pela família dele. Você está nas minhas orações, Aécio. Sempre Obrigado, quando eu estou irmão. orando, eu Obrigado. oro por você, pelas autoridades todas do município, que a Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus. Então a gente tem que respeitar as autoridades do município, do nosso Brasil e do mundo, né? Então a gente está sempre orando por todos vocês e oro pelos pastores aí. E vocês que continuam orando pela gente aí, que a gente se fortalece nisso. Precisamos. Nós somos fruto de oração de alguém. Sua mãe uma hora orou por você, sem dúvida. a minha mãe, a minha avó, alguém que gosta da gente. Então, E dizem que quando uma mãe ajoelha para orar pelo filho, a oração do justo tem poder. a oração do justo tem poder. E nós precisamos demais, até porque quando se faz o bem, o mal se levanta, né, pastor? E como? Você sabe que é como eu falei antes, esse trabalho nosso, apesar de ser um trabalho que todo mundo deveria apoiar, tem pessoas que não apoiam isso. Tem pessoas que a gente faz um trabalho e não entendem. É porque é um centro de recuperação e muitas vezes o cara não está recuperado. Às vezes a pessoa está lá no centro, mas quando sai para fazer alguma atividade, comete algum erro ou outro. Eu quero dizer a você que não fique chateado com isso. Agora sim, a gente não aceita. Lá bebeu, fumou, usou droga, ele entra num processo de readaptação. Voltou da estaca zero. A gente não aceita nenhum tipo de erro, mas acontece. Tem incidências de erro. Então, a gente tem que saber que a pessoa, mesmo errando, a gente tem que continuar dando isso. A Bíblia diz que é para perdoar 70 vezes 7. Então, é muita coisa aí, né? Você perdoar 70 vezes 7, aí tem que ter coração. 70 vezes 7. Senhor, perdoa 7 vezes? Não. 70 vezes 7, ou Então, seja, é infinito. Não desistir, né? O Deus não desistiu do ser humano quando pegou o seu Filho único e deu por nós. A maior prova de amor de Deus foi ele colocar o Filho dele na terra e passar por todo aquele processo. Se você acha que sofre, que passa por algum problema, imagine que Jesus passou na terra para que nós tivéssemos a oportunidade de estar aqui agora. Todas as vezes, todas as vezes, na Semana Santa, sempre na programação tem lá a história de Jesus, né? Vai passar a história de Jesus né? E não existe, não teve nenhuma das vezes que eu assisti que a lágrima rola copiosamente. Você entra naquele universo daquela humilhação, daquele sofrimento de um rei, não é? Que ele receber aquilo e perdoar. Ele perdoou. A grandiosidade de Jesus, rapaz, é algo fora do... transcende, né? Porque Deus não tem explicação. Então, para acontecer ninguém fato... explica Deus. Ninguém explica Deus. Para acontecer um fato desse realmente, Deus colocou como exemplo na Terra que por mais sofrimento que você passe, você não vai se comparar com o que Jesus passou. Nunca, nem perto. Então, vamos saber que Deus é Deus e que a gente... E a gente reclama, né, pastor? E a gente reclama, Mas sabe o que eu penso? E aqueles caras ali, aqueles centuriões que o chicotearam? Imagina. Mas depois, no final, você viu que todos se arrependeram. Foi a maioria que bateu, que humilhou, e ele perdoou todos. Ó, é brincadeira? É brincadeira? Você perdoar o seu algoz Aí você diz, eu estou sofrendo, a vida não tem. Tá nada. Tá nada. Tá não. Tá Levanta nada. a cabeça, olhe para o céu, que é de lá que virá seu socorro. Bom, agora são 11 horas e 20
25 nessa sexta-feira especial, dia 27 de janeiro. Hoje aqui com ele, o pastor Tiago Ginga, trazendo informações de suma importância. Eu tenho certeza que vocês que nos ouvem através do nosso aplicativo no nosso site, no www.radiorota-do-sol, na nossa live, aqui através da nossa página Écio Ribeiro, e a posteriori vai para a nossa página na rádio, né? Vocês que nos seguem, que nos assistem, com essas informações, com essa aula de boa vontade, com essa aula de entusiasmo, com essa injeção de ânimo que o pastor Tiago Ginga nos trouxe hoje, nessa manhã triste, da qual o nosso jovem vereador, aos 36 anos, voltou aí à pátria, né, maior, voltou ao lar do pai, e aí fica mais um aprendizado, né, pastor? Não temos dia, nem hora, nem idade, né, pastor? Nem idade, né? 36 anos. Muito novo. A família sofre bastante porque perder um ente querido na cidade é complicado. Mas saber que Deus é soberano em todas as coisas, até nisso. Então, o que nos conforta é saber que ele agora, como você falou, está do lado do Pai. E vamos pensar que o melhor ainda está por vir. Né? Sem dúvida. Até porque a nossa passagem é muito breve. Acabamos de falar aqui dos anos 80, né? Já passamos do 40. E é como se fosse ontem. Meu avô partiu aos 102 anos, muito lúcido. Foi o meu avô. Eu costumo usar o meu avô como referência para a minha vida. Um homem que entrou numa sala de aula provavelmente muito pouco, e a escola foi a vida, e tinha sempre uma resposta, sempre ponderado, sempre nunca radical, com as suas ideias, com as suas convicções de homem, de ser humano, de respeito ao próximo, não é? E quando eu gostava e gosto muito de conversar com crianças e idosos. Adoro crianças. Normalmente, né? Não é? Adoro. As crianças gostam muito assim, de mim, eu gosto de criança, e elas retribuem, né? Uma coisa de áurea. Criança Né? é sempre verdadeira. É sempre verdadeira. Se ela não for no teu colo, não gostou de você. Ela não faz lobby para ninguém. Não faz. Se ela gostou, gostou, agradou, não, ela não gostou, foi. E o idoso tem sempre alguma coisa para te ensinar. Então eu gostava de sentar e bater papo com ele. Eu morei um bom tempo com ele. E aí eu falava, né? Ele lá já com seus 80, 90. E eu falava, ele e minha avó ficaram 60 anos casados. Aí eu falava, avô, o cara ali vacilou, isso assim e tal. Ele falava, filho, nada como o tempo. O tempo cura tudo. Vai mostrar, deixa ele. E olha, se alguém vier falar dele para você, não fala mal dele não. Se você não for falar bem, não fala nada. Ótimo. Bom conselho. Entendeu? Autodidata, né? Se chama Autodidata. Eu tive exemplos assim também na minha família, de pessoas que não tinham um grau de instrução elevado, escolar, mas de vida, de inteligência, de capacidade de discernimento, de saber como lidar em situações que doutores não sabem lidar. E a gente tem exemplos de pessoas que são formadas, médicos. Você vê aí agora esse caso dos anestesistas aí, esses médicos aí, meu Deus, a pessoa estuda tanto tempo, tem informação de ser humano, tem a capacidade técnica ali garantida pelo estudo que fez, e acaba errando dessa forma. Então, a índole independe de grau de instrução. Quando se é bom, entendeu? Perfeito. Agora, não dizendo que, lógico que todo mundo tem que estudar. Claro. Tem que estudar, tem que ter. Claro. Que nós queremos dizer que a escola vai te dar conhecimento. Mas o caráter, né? Caráter vai vir do teu berço, vai vir da tua formação. Não confunda as coisas, né? Como a gente estava falando da questão, como eu disse, dos pais terceirizarem. Né? Ele acha que a professora, que a diretora do colégio tem que dar educação para o filho dele. Não, ela está dando
conhecimento. Ele vai aprender a ler, escrever, vai aprender matemática, física, mas o caráter, a formação, ele vai vir de casa, ele vai trazer de casa para a sala de aula. É importante a referência familiar. Você falou, ó, fui pai e agora sou avô. A referência é você. E o seu avô foi a sua referência. Sim. Então você é o espelho dele que refletiu em toda o resto da sua família. Que seu neto vai levar ainda o legado. Exatamente. É o legado É o da legado, família. é o legado. Esse é o legado. Vai passando. Vai passando. Seu avô não perfeito. passou para você? É verdade. Você passou para sua filha está passando para o filho junto com você. E isso vai perpetuar. E você acredita que eu sou bisavô? É mesmo? Rapaz, você é o... Minha mãe é tataravó. Rapaz, você Minha mãezinha Ana Barbosa. Isso é que é procriar bem, tá bem, né? Família grande. Tá Faz 8-2 minha mãezinha, agora em fevereiro. Eu sou muito de data, hein? Mas é dia... 2 de fevereiro? Dia 18. Minha mãe é 3. 3 de fevereiro? Ele tem 80 anos. Olha aí, 8-2 vai fazer minha mãezinha. Tem 80. Vou até já convidar você, quando a gente for pra Bahia, fica lá. Mas eu vou mesmo. E vamos de moto. E vamos de moto, pertinho ali daquela região metropolitana de Sou doido pra conhecer a Bahia. Chauá, rapaz, você vai adorar. Litoral Norte. E onde eu moro, Paracaju, é 1 hora de relógio. Pegou a linha verde ali, 1h30. Já aceitei o convite. Vamos se programar. Vamos mesmo. Opa, aí, ó. Vamos se organizar, Bom, doutor Reamado, meu amigo, estou trabalhando, fique na paz, obrigado pela oportunidade, beijos e parabéns, tataravô. Tá vendo como é que eles estão aí ligadinhos? Você virou tataravô, era bisa, o tataravô era essa. Doutor, pastor, quero lhe apresentar pessoalmente o doutor Reamado. Você vai conhecer uma pessoa íntegra, uma pessoa que vale muito a pena conhecer. Doutor Rui Amado Barreto, esse cara do bem. Ótimo. Você vai conhecer. O seu ciclo de amizade eu sei que é bom. Você é um cara que tem uma relação com Precisamos ter pessoas iguais ou melhores a nós. É verdade, né? é verdade. Os piores a gente tenta melhorar. A gente anda para poder melhorar. Não é isso? A gente traz para perto para melhorar. Tá certo. Bom, agora sim, 11h33. Estamos chegando ao fim hoje da nossa entrevista especial com o pastor Tiago Giga, nessa sexta-feira, dia 27 de janeiro. Pastor, quero, antes da sua consideração final, lhe dizer que foi e é uma honra. Quero deixar os microfones abertos, quero deixar o convite para que venha participar pelo menos uma vez no mês, para mostrar aí seus avanços, suas campanhas. Quero que a Rota do Sol seja parceira na sua caminhada, tá certo? Fica aberto de coração mesmo esse convite. E agora sim, suas considerações finais. Eu, antes de fazer a consideração final, eu vou dizer que você agora é um link aberto do Getsemane e do Caipe, porque eu sei que muitas pessoas vão me procurar. Sem dúvida. Então eu quero deixar aqui essa porta, esse link aberto. É uma extensão já da Rota do Sol, do Aécio como cidadão e como comunicador. O Getsemane, se você souber de alguém que esteja precisando de um tratamento, sair de uma situação de rua, da drogadição, do alcoolismo e não sabe a quem recorrer, pode falar com a Aécio, pode nos procurar, que já tem a vaga garantida. E o CAIP, o Centro de Apoio Idoso também, Aécio, que eu sei que vai ter idosos que vão lhe procurar aí, ou pessoas que conhecem algum idoso em alguma situação aí de vulnerabilidade social que está precisando. Nós agendamos lá no CAIP, que eu esqueci de falar, CNH e RG, nós agendamos, que é o Detran que faz esse papel. Como a gente está ali perto do Detran, então a gente criou essa parceria para os idosos, para ele não ficar na fila ali, apesar de ter a fila do idoso especial, mas com atendimento. O papel é tornar a vida dele mais fácil. Aí a gente agenda tanto para CNH quanto para RG também lá no CAIP. Então eu quero agradecer aí, já agradeci a todo mundo, o que eu não agradeci, peço perdão, mas está no coração, sabe, das pessoas que ajudam esse projeto. Se eu for falar do nome de todo mundo, eu vou ter que ficar uma semana aqui online na rádio. Então eu quero agradecer a todos que colaboram com o Getsemane, que colaboram também
com a gestão pública do município de Paraty, com a prefeitura de Paraty, com o CAIP em especial. Vale muito a pena. E olha, o pastor vai estar mais vezes conosco aqui, e esse é o primeiro de uma série de entrevistas aí com o pastor Tiago Ginga. E o doutor Rui Amado diz o seguinte: os amigos merecem nossas preces, os desafetos precisam delas. Esse conhece, doutor, já quero lhe conhecer logo. Esse é sábio, entendeu? Esse é sábio. Entendeu o que eu quis aí dizer? tem que estar com ele aí pelo menos umas 2 horas por dia. Sem dúvida alguma. Para poder colher essas informações. Beijo no coração, meu irmão. Deus abençoe. Tem todo o meu respeito. Bom, agora sim, às 11h36, quero agradecer também aqui, eu não mandei um abraço para ele está aqui conosco, o Aloísio Júnior. Bom dia, meu amigo, bom dia, obrigado, Aloísio, também pela presença, a todos vocês que participaram direta ou indiretamente aqui da nossa live, vocês que estão aí nas ondas da 87,9, lá no Chapéu do Sol, lá na prainha de Mombucaba, aqui na Vila Histórica, enfim, a galera lá de Angra dos Reis, da Verônica, enfim, todos que nos acompanham. Infelizmente, volto a dizer, uma sexta-feira marcada, né, pela passagem do nosso querido vereador Urbina, que o Pai do Céu o receba, né, que sua família possa estar nesse momento sendo abraçada pelos braços do Pai Maior, e é Ele, né, que nos dá e é Ele que nos leva. Cabe a nós, né, respeitar os desígnios do Pai. É isso? Bom, estaremos de volta, se o Pai do Céu assim o permitir, na próxima sexta-feira, e de volta ao meu horário, às 16 horas, na minha participação especial aí com o Rogério Carvalho no Rota 1. O Robson Luiz vai estar de volta no seu horário aí, nas manhãs de segunda-feira, né? Novamente aí, Robson Luiz, um amigo do povo, mas pode me chamar aliás, meu nome é Robson Luiz, mas pode me chamar de amigo. Vai estar de volta aí na próxima segunda-feira, depois de umas férias merecidas. Eu vou tirar meu descanso agora no carnaval, aí sim, já que não gosto mesmo de carnaval, então eu me recolho e aí consigo tirar meus dias de folga, para aí sim começarmos o ano. Afinal de contas, o Brasil só anda depois do carnaval. Ainda bem que já está pertinho, não é? E aí sim vamos voltar com a nossa programação 100% normal, levando o melhor para vocês. No mais, um excelente final de semana, que Papai do Céu esteja com todos vocês. Valeu!